Louvado seja Deus que estamos juntos. Meu querido, minha querida, pega a palavra de Deus. Eu sei que você já leu, eu sei que você já ouviu, talvez até eu mesma, falando deste evangelho, desse santo evangelho. É um trechinho pequenino. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versos 12 a 14. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida irmã, que o Espírito Santo do Trino Deus nos dê sabedoria para contemplarmos esta palavra. Não é uma pregação, mas que a gente possa refletir profundamente sobre a palavra de Deus. Nos dias de hoje, ouvimos tão pouco pregação profunda da palavra de Deus, com uma parte teológica e outra parte realmente como rema, como palavra de vida. Logos e rema, palavra de vida, palavra para nós, hoje, agora, palavra para você que está aí me assistindo. Quando eu leio esse trecho do Evangelho, a primeira coisa que vem no meu coração é a seguinte: poxa vida, Jesus vai até a figueira. Ele sabe que não é tempo de fruto e mesmo assim amaldiçoa a figueira. Dá uma impressão de injustiça, não dá? Coitadinha da figueira, estava cheia de folhas, não é? E de repente não tinha nenhum fruto temporão, não tinha nada, porque não era tempo de fruto. E mesmo assim o Senhor a amaldiçoou. Queridos, nós temos que colocar no coração o seguinte: nosso Senhor, em toda a sua sabedoria, tudo era motivo para Ele nos ensinar, para Ele ensinar os discípulos, tudo o que Ele fazia, todas as suas atitudes, era para ensinar. E o que é que nosso Senhor nos ensina aqui? Vejamos, amados, Jesus estava com fome. Saiu de Betânia de manhã e já estava com fome. O que nós aprendemos? Jesus, homem, normal, igual a todos os homens, sentiu fome, tinha necessidade de se alimentar. Estava com os seus discípulos, caminhando, quando ele vê a figueira coberta de folhas, mas não tinha um único fruto. Nós podemos aqui perceber que nosso Senhor estava fazendo uma analogia com o próprio povo de Israel e com cada um de nós. O que significa essas folhas? A figueira estava cheia de folhas. Significa o que para nós hoje? As folhas. As folhas significa toda intenção de fazer o bem, todo cumprimento, da lei,
não é? Ou para que compreendamos melhor, a figueira simboliza um povo ou uma pessoa que faz tudo direitinho, né? Faz tudo direitinho. Isto falando dentro da religiosidade. Cumpre com os preceitos direitinho, né? Vai à Santa Missa todos os domingos, participa de grupo de oração, faz a sua oração diária, está cheio de folhas, né? Está vistoso aos olhos humanos. Isto pode ser o próprio sacerdote, pode ser o diácono, pode ser a catequista, pode ser o coordenador do grupo de oração. A olho nu, de longe, dá para perceber que está cheio de folhas. Ou seja, é uma pessoa que agrada aos olhos, né? Mas quando Jesus chega perto e ali procura um fruto, não encontra nenhum, então ele amaldiçoa. E o que acontece? Os discípulos só ficam prestando atenção nisto. E o que acontece com a figueira? Você sabe o que aconteceu? Pois é, meu querido, está bem aqui vizinho no outro capítulo, no mesmo capítulo, aliás, no versículo 20. Olha só o que acontece. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Meu querido, minha querida irmã, qual é o fruto que Jesus busca, em primeiro lugar, em um povo, em uma pessoa? Todos nós falamos que é o amor, devido àquela verdade, né? Aquele versículo profundo de São Paulo: a fé, a esperança, a profecia passa, mas o único que fica é o amor, não é verdade? Então, por causa desse versículo de São Paulo apóstolo, nós sempre pensamos em primeiro lugar no valor do amor. No entanto, pelo que lemos aqui no Santo Evangelho, nós chegamos à conclusão de que o fruto que Jesus busca, em primeiro lugar, no coração de um povo, no coração de uma pessoa que se diz crente, ou seja, a figueira era uma figueira. A figueira não tinha aspecto de mamoeiro. A figueira não tinha aspecto de mangueira. A figueira não tinha aspecto de videira. Ela era uma figueira. Ou seja, o que Jesus busca em nós, que dizemos ser cristãos, cristãos que professam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No meu coração está bem claro, ele busca a fé. Porque quando Pedro diz: Senhor, olha o que aconteceu com a figueira, que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E o que Jesus disse? Tendes fé em Deus. Tende fé em Deus.
É como se Jesus dissesse: ela secou porque não tinha o fruto que eu queria, que eu precisava, que não é nada mais, nada menos do que o dom da fé, meu querido, minha querida irmã. Talvez você me diga assim: mas Solange, a fé é mais importante do que o amor? Não. Meu amado, minha amada irmã, a fé, a esperança e a caridade têm o mesmo tamanho. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode amar, você pode praticar caridade, mas se tudo isto for sem fé, não tem resultado espiritual. A mesma coisa, se você tiver fé e não praticar o amor, a fé também é ilusória. O que o Senhor quer dizer? Que realmente a verdadeira fé, meu querido, a fé que é dom, a fé que você aprende com o papai e com a mamãe, mas que vai crescendo, crescendo, e que é um dom extraordinário, é um dom sobrenatural. A fé não é apenas um positivismo ou otimismo ou uma crença qualquer. A fé é um dom sobrenatural que nós temos que desejar ardentemente, porque já a ganhamos no dia do nosso batismo. É através do batismo que nós recebemos, meu querido, o dom da fé. E é através do dom da fé, quando eu creio e confio plenamente em Deus, sob qualquer circunstância, no momento em que eu não duvido nem um pouco dele, nem um pouco, mas nem no mais profundo do pensamento, onde ele tudo vê, é sinal que eu estou usando o dom que ele me dá. Fácil isto, meu querido? Claro que para o ser humano não é fácil, mas é o Senhor que nos dá essa graça. E é por isso que ele fala: peça e receberás, procure e acharás, bata e a porta se abrirá. O que é que você pede para Deus, meu querido, minha querida irmã? Só para te livrar das pestes? O que é que você pede para Deus? Só para ter harmonia nesse mundo? Ou você pede o dom da fé? É realmente um dom que nós temos que pedir todos os dias. Todos os dias: Senhor, me acode, aumenta a minha fé. Durante o sacramento da Eucaristia, né? Quando acontece a transubstanciação, não é? A epíclese, quando o padre, né, invoca o Espírito Santo pelo dom que Deus deu a ele, não é? De trazer Jesus ali naquele pão, que para muitos, no olhar humano, não é nada, é apenas uma hóstia branca. Mas quando você está na Santa Missa, meu querido, minha querida irmã, você lembra de dizer para Jesus: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Dá-me o dom da fé que eu necessito. Porque, meu amado, tantas vezes eu tenho falado e vou continuar falando, é da fé verdadeira, é da fé autêntica que emana a esperança.
a esperança, que é o que, meu querido, minha querida irmã? A esperança tanto em passar por este mundo de forma vitoriosa, como também, meu amado, minha amada irmã, chegar à salvação eterna. Chegar à salvação eterna, a esperança de sermos realmente salvos eternamente, de nos encontrarmos com o Todo-Poderoso. Isso faz com que a morte não seja algo tão medonho, mas apenas uma passagem. E uma passagem, meu querido, segundo a doutrina católica apostólica romana, uma passagem na qual não tem volta. Para nós, os católicos apostólicos romanos, com todo carinho e com todo respeito a outras doutrinas, a gente não volta mais. A gente não fica aparecendo assim para as pessoas, cuidando de fulano, cuidando de ciclano, a não ser o grande mistério de Deus, que Deus nos transforme em anjos, não é? Mas, de outra forma, é melhor crermos naquilo que está na nossa doutrina, que morremos e não voltamos mais. Que o céu realmente é um outro ambiente, né? É um ambiente totalmente diferente da terra. Porque senão, por que o Senhor então permite a morte? Ué, que a gente fique aqui, morrer para ter a mesma vida daqui, as mesmas preocupações, não é? Pelo que a gente lê e discerne nos santos evangelhos, depois que a gente morre, a gente não sofre mais pelos que ficam na terra. Senão não é céu, queridos. Céu é felicidade, paz plena. Você já pensou uma mãe que morre e ainda fica cuidando dos filhos aqui na terra? Vendo todo o sofrimento deles? Não. Vão viver a glória eterna. É assim que eu acredito. É assim que a doutrina católica apostólica romana faz-nos acreditar, embasada na santa palavra de Deus. Então, quando o Senhor diz, tenha fé em Deus, eu vou dar fruto em qualquer época. Por isso que o Senhor faz questão de chegar perto da figueira para pegar um fruto fora de época. Porque para nós, os cristãos, não há época de ter fé, não há época de ter esperança, não há época de amar. Nós temos que estar plenos desses frutos sempre, sempre, sempre. Cheio de folhas, sim, cumprindo, né, as regras do cristianismo, né, cumprindo os preceitos cristãos, mas de forma mais profunda, usando os dons da fé, da esperança e do verdadeiro amor. Portanto, meu querido, minha querida irmã, clame a Deus, porque o Senhor ainda diz mais coisas importantes nesse trecho do Evangelho, nesta perícope do capítulo que nós acabamos de ler. Ele diz, se tivermos fé, tudo o que pedimos ao Pai, crendo, nós obteremos. É algo ainda mais profundo. Por isso, não adianta ter ilusão de fé, né? Não adianta ter ilusão de fé. Tem que ser a fé verdadeira.
Eu tenho que buscar esse tesouro. Eu tenho que fazê-lo crescer. Deus é que faz crescer, aliás, mas Ele também me dá, né, a receita para que minha fé aumente cada dia mais. E qual é a receita de Deus? Orai sem cessar. Em todos os momentos, dai graças ao Senhor. Louvar, glorificar a Deus, isto aumenta a nossa fé, meu querido, minha querida. Ouvir realmente palestras profundas que nos levem à fé. Ler bons livros que nos alimentem a fé. Andar com pessoas, sabe, que tenham um assunto, né? Não precisa só falar de igreja, não precisa só ficar falando de Deus de forma desequilibrada, mas que realmente seja firme nas suas convicções, seja uma pessoa, sabe, que sempre pensa com esperança em tudo, que não seja uma pessoa negativa, uma pessoa que só fala de problemas, nada vai dar certo, não é? Não, uma pessoa que cante hinos, uma pessoa que alegre a sua casa, que alegre seus amigos, não é? Queridos, a pessoa com fé verdadeira vai ser esta pessoa alegre, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Senhor Deus, Pai Santo e Justo, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos. De todo o coração nós te agradecemos pela palavra de hoje. Santo de Israel, o que pedimos é a tua bênção, a tua unção, que a tua palavra fique gravada no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos que me assistem. Santo de Israel, oro em nome de Jesus, com a bênção da sempre Imaculada Virgem Maria. Amém e amém.